Vamos então à lista de materiais que nós vamos precisar para produzir a nossa bolsa. E aqui nós vamos utilizar o fio refinato da Fisher Fios, que é o fio de malha extra premium com uma espessura de 15 milímetros. Ele tem um comprimento aqui, ó, de 140 metros tensionados, tá? Então a metragem dele aqui, 140 metros. Ele tem as mesmas especificações do fio de malha extra premium de 25 milímetros da Fisher, porém com a espessura de 15 milímetros. Essa cor aqui que eu tô mostrando para vocês é o bege, e eu vou estar deixando na descrição do vídeo a referência das cores que eu vou estar utilizando com vocês aqui nessa peça. Para produzir essa bolsa, nós vamos precisar de 3 rolos do fio refinato, mas você também pode utilizar restinhos de fios que você tem aí. Então, fez alguma peça, sobrou aquele pouquinho de fio, você pode juntar todos e fazer uma bolsa bem colorida, bem bonita também, tá? Mas a quantidade geral que a gente vai precisar aqui são de 3 rolos do refinato. Vamos precisar do kit alça flex da loja Matilda, que é essa alça que vem aqui, ó, com essa parte de cima, que abre e fecha aqui, ó, no botão de pressão. E ela tem também essa parte aqui de baixo, que é a alça que nós vamos aplicar na bolsa, tá? Ó, essa parte aqui já tem os furinhos para poder fazer a costura. Nós vamos aplicar essa parte na bolsa, e aí essa parte aqui de cima nós podemos colocar e retirar da nossa bolsa, tá? Porque aí vai deixar ou uma alça grande de ombro, ou então você pode utilizar só essas duas menores aqui, deixando ela como uma alça de mão, tá? Por isso que é uma alça flex, pela flexibilidade de uso que nós temos com ela. Vamos precisar também do fundo, o fundo de 30 centímetros. Você consegue comprar o kit completo lá no site da loja Matilda, tá? E também o fecho, tá? Vem esse fechinho aqui, para a gente poder aplicar no fechamento da nossa peça. Como vou estar utilizando o fio refinato, que é um fio mais fino, vou estar utilizando aqui a agulha de 3,5 milímetros. A recomendação aqui é de 2,5 a 3,5, tá? De agulha para utilizar. De agulha aqui para utilizar com o nosso fio refinado. Então, você vai ver aí a tensão do seu ponto. Se o seu ponto é mais apertado, usa uma agulha menor. Se o seu ponto é mais soltinho, pode utilizar uma agulha um pouquinho maior, tá? Então, esses são os materiais necessários. Nós vamos precisar também aqui, ó, de agulha de tapeceiro e tesourinha para o arremate, tá? Então, esses são todos os materiais que nós vamos precisar. Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Vamos iniciar a nossa peça aqui nessa voltinha, tá? Então, aqui no ponto, aqui mais ou menos aqui no ponto do meio, tá vendo? Nós vamos iniciar com uma carreira de pontos baixíssimos em torno de toda a peça. Então, eu deixo aqui, ó, uma pontinha de fio para auxiliar no acabamento das carreiras. Então, passo a minha agulha aqui no espacinho, laço o fio lá atrás, trago ele aqui para frente. E aí, vamos contornar com pontos baixíssimos. Sempre atento aqui para fazer esses pontos mais soltinhos, tá? Principalmente porque é um fio mais fino. Se você faz esse ponto muito apertado, ele vai repuxar aqui a sua base. Então, para isso não acontecer, vamos fazer esses pontos mais soltinhos. Chegando aqui ao final, o último ponto nós vamos fazer pegando aquele fiozinho que nós deixamos de reserva, tá? Então, laça ele, traz ele aqui e puxa até a pontinha dele sair aqui em cima. Vamos voltar aqui, ó, nesse ponto, nesse primeiro ponto baixíssimo. De trás para frente, passa a nossa agulha embaixo dele, pega esse fiozinho aqui de reserva e puxa ele lá para trás. A gente fazer a simulação de um pontinho aqui. Agora, de baixo para cima aqui, ó, nesse espacinho do último ponto, nós vamos passar e sair aqui bem no meio do ponto. Laça e puxa o fio de reserva lá para trás novamente. Bom, temos aqui o nosso ponto simulado e o acabamento aqui na nossa peça bem bonitinho. Agora, a partir aqui, ó, do último ponto baixíssimo, que é o ponto que nós simulamos. O último ponto baixíssimo aqui, nós vamos passar a nossa agulha, laça ali e vamos iniciar
a nossa carreira aqui de pontos baixos. E aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo seguido de um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Então, passa a agulha no espacinho aqui, ó, bem no meio do ponto baixíssimo, bem no furinho da peça. Laça, traz aqui pra frente, ajusta a altura, laça o fio que tá vindo do rolo novamente e fecha essas duas laçadas que estavam na sua agulha. E aí, esse é o ponto baixo, nós vamos trabalhar esse ponto aqui nessa carreira e vamos trabalhar ele na sequência de um ponto baixo sozinho, seguido de dois pontos altos juntos, dois pontos baixos juntos, que é o nosso aumento. Então, aqui um sozinho, um aumento. Um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. Aí, dessa forma, nós vamos contornar toda a peça até chegar aqui nesse último ponto. Vamos encerrar nossa carreira aqui com um aumento. O último ponto desse aumento, nós vamos fechar ele com o nosso fiozinho de reserva, que é esse fiozinho aqui. Você iniciou o ponto baixo, laça com o fio de reserva e fecha ele aqui em cima. Puxa até a pontinha de fio sair toda aqui em cima. Vamos fazer o fechamento da carreira, então, eu venho aqui, ó, nessa alcinha, aqui de cima, de trás pra frente, passo a agulha e puxo o fiozinho lá pra trás. Vou voltar aqui, ó, no último ponto, de baixo pra cima, saindo bem aqui no meio do ponto, tá vendo? E puxo o meu fiozinho aqui pra trás, dessa forma. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos aqui, porém com aumento somente aqui nos cantinhos, tá? Na próxima carreira, nós vamos trabalhar aqui, ó, nas alcinhas, nessas alcinhas de cima aqui do nosso ponto. Então, aqui tá a alcinha que nós fizemos o acabamento, nós vamos iniciar por ela, passa a agulha, laça o fio que tá vindo do rolo, traz ela aqui pra frente. Nós vamos fazer aqui 7 pontos baixos. Nesses próximos 3 pontos aqui, depois desses 7 pontos baixos, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, para ficar um aumento bem aqui nessa voltinha da nossa peça. Então, nós vamos fazer 1, 2 pontos baixos juntos, no próximo, 1, 2 pontos baixos juntos, e no próximo, 1 e 2 pontos baixos juntos, ó, para ficar dessa forma. E aí, nós vamos seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui nessa outra voltinha. Fazendo aqui um ponto baixo para cada pontinho de base. Fiz aqui 27 pontos baixos, agora vamos fazer novamente uma sequência com 3 aumentos. Ó. Então, feitos aqui os 3 aumentos, nós vamos fazer 7 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui nos próximos 3 pontos, vamos fazer 3 aumentos. Então, 2 pontos juntos em cada pontinho. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, nessa outra voltinha aqui também temos 3 pontos, tá vendo? Então, 3 pontos do lado de cá, 3 pontos do lado de cá. E aqui vai ser da mesma forma. Então, nós já temos aqui 3 pontos de aumento do lado de cá. Vamos finalizar essa carreira com 3 pontos de aumento desse outro lado aqui. Então, você vai seguir fazendo ponto baixo. Quando tiver somente 3 pontos aqui, você faz 2 pontos em cada um deles. Ó, temos aqui 3 pontinhos. Ao final da carreira, vamos fazer um aumento em cada um deles. São 2 pontos juntos em cada ponto.
Então, a nossa base até o momento fica desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo, sem nenhum aumento aqui, tá? Uma carreira de ponto baixo por toda a volta, para aumentar um pouquinho o tamanho dessa base e deixar a nossa bolsa bem grandona. Então, vamos fazer aqui o fechamento da carreira. Puxa o pontinho aqui pro lado, ó. Pega a alcinha, leva lá para trás do ponto. Vem aqui nessa alcinha que fizemos o fechamento da carreira. Laça o fio que tá vindo do rolo, traz aqui pra frente. Pega ali a alcinha do fechamento da carreira. E prende ela aqui. Pra deixar o acabamento aqui nesse primeiro ponto. E aqui vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Chegando aqui ao final, o último ponto vai ser nessa alcinha aqui do fechamento da carreira, tá? Laça o fio, passa e fecha o ponto baixo. Agora, ó, a nossa base ficou dessa forma aqui, ó. Ela já começa a tomar o formatinho de subida, porém, essa última carreira de ponto baixo aqui ainda é carreira de base, tá? Então, tudo isso aqui é a base da nossa bolsa. Para fazer a subida, nós vamos trabalhar com meio ponto alto. Então, vamos fazer aqui o fechamento da carreira normalmente. E esse fechamento nós vamos utilizar em todas as carreiras, tá? Vamos diminuir aqui o tamanho da laçadinha. Vem com a sua agulha aqui, ó, com essa agulha ainda aqui nessa laçadinha ali de trás, volta nesse mesmo espacinho que nós fizemos aqui, esse fechamento de carreira. Laça o fio, traz ele por baixo dessa laçadinha. Tem 2 laçadas na sua agulha agora. Você vai laçar o fio que tá vindo do rolo e fechar essas 2 laçadas. Temos aqui simulado o primeiro meio ponto alto. Nos demais pontos, nós vamos trabalhar aqui uma laçada na agulha, vem na alcinha do ponto, laça o fio que tá vindo do rolo, percebe que a agulha sempre faz o mesmo movimento, de baixo para cima, essa pontinha dela aqui, que é o ganchinho, prende no fio, e aí você traz de volta aqui pela alcinha que você passou. Temos aqui 3 laçadas na nossa agulha, vamos laçar o fio que tá vindo do rolo novamente e fechar essas 3 laçadas. Temos aqui o meio ponto alto. O meio ponto alto, ele é só a primeira parte de um ponto alto, tá vendo? Ele vai deixar a nossa peça maleável para a gente poder utilizar a nossa alça flex e também vai dar uma certa estrutura, não vai ficar aquele ponto que fica se abrindo demais. Por isso que nós vamos trabalhar com ele aqui nessa peça, tá? Porque ele vai dar a leveza na medida certa e a estrutura que a gente precisa. Então, aqui para todos os pontos, vamos trabalhar meio ponto alto, tá? Um meio ponto alto para cada ponto de base. Chegou ao final da carreira, faz o mesmo fechamento que nós acabamos de fazer, tá? Vou fazer aqui até o final da carreira e volto para a gente fazer o fechamento mais uma vez. Chegando aqui ao final, ó, o último meio ponto alto vai ser aqui na alcinha do fechamento da carreira novamente, tá? Laça, fecha o meio ponto alto. Vamos fazer aqui o fechamento da carreira. Vem nessa alcinha aqui de cima, laça e puxa o fiozinho lá para trás. Vou diminuir aqui o tamanho dessa alcinha. E aí, vamos voltar com a nossa agulha aqui, ó, nesse pontinho que fez o fechamento da carreira, laça o fio, traz aqui pra frente. Ficou com 2 laçadas, fecha essas 2 laçadas, simulou aqui o meio ponto alto. Tá vendo, ó? Na carreira anterior aqui, como ele fica igualzinho ao meio ponto alto. Então, deixa o acabamento da nossa peça mais bonito, sem muitas marcações aqui. E assim, nós vamos subir por 24 carreiras, tá? A mesclagem das cores você vai fazer da forma que você desejar. Se você quiser fazer tudo de uma cor só, se quiser colocar várias cores. Ao final aqui das 24 carreiras, eu vou mostrar quantas carreiras eu fiz de cada cor, tá? E também a referência das cores que eu vou estar utilizando com vocês. Então, aqui vamos subir as 24 carreiras e eu volto aqui para a gente fazer os acabamentos e aplicar a alça aqui na nossa peça. Tô subindo aqui a bolsa, ó.
E aqui eu vou fazer mais uma troca de cor, e aí vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer aqui o acabamento para fazer a troca de cor. Fiz aqui a última carreira, que eu tô utilizando a cor terracota, esse aqui de baixo, e esse daqui é o bege, tá? Eu vou trabalhar somente com essas duas cores, então, as últimas carreiras aqui, vou fazer novamente com a cor terracota. Nós vamos cortar aqui, ó, um pedacinho do fio. Puxa essa pontinha até ela sair toda aqui em cima. Venho aqui, ó, na alcinha que nós vamos fazer o fechamento da carreira. E passa a agulha de trás para frente. Pega a pontinha do fio, prende na agulha e puxa lá para trás. Vira aqui a peça, aí aqui na parte de dentro, nessas laçadinhas aqui, ó, do último ponto, você vai passar de baixo para cima, nessas 3 laçadas aqui. Vai sair bem aqui no meio da alcinha de cima, tá vendo? Pega a pontinha do fio, laça e traz ela aqui para dentro. Ó, aí fica o acabamento aqui, ó, invisível também. Essa pontinha de fio aqui, nós vamos passar ela aqui nas alcinhas, ó, dessa forma. Você vai girando ela por dentro das alcinhas para poder prender. A última eu puxo ao contrário, só para ela ficar ali para a parte de dentro. Até o momento aqui, ó, a partir aqui da carreira de ponto alto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras aqui no terracota e tem 10 carreiras aqui no bege. Então, tem 17 carreiras no momento. Vou finalizar as 24 carreiras trabalhando novamente com o terracota, tá? Aí, aqui eu já vou pro meu terceiro rolinho. Do bege, sobrou isso aqui de fio. Do primeiro rolo do terracota aqui também sobrou um pouquinho, tá? E aqui nós vamos agora incluir, ó, o próximo fio. Deixo a pontinha de fio lá por dentro da peça. Venho aqui, ó, na alcinha, vamos continuar aqui na mesma sequência, tá? Aqui onde começou a passar o fiozinho aqui, vamos continuar no mesmo lado aqui, começando os nossos pontos. Então, laço, passo a minha agulha aqui embaixo das alcinhas, ó. Laço o fio que tá vindo do rolo. Passo a agulha embaixo das alcinhas, laço o fio, trago ele aqui pra frente. Ajusto aqui a altura, fecho o primeiro meio ponto alto. Essa pontinha de fio, eu vou esconder pro lado de cá. Então, passa na alcinha e vai enrolando aqui, ó, nas alcinhas de trás do ponto. Assim, você já faz o arremate e o acabamento dessa pontinha de fio. Ele vai ficar preso aqui, vai ficar bem firme. E você não vai precisar ficar fazendo acabamentos depois ao final da peça. E aqui nós vamos seguir até completar as carreiras aqui. Se você quiser a sua bolsa maior, é só fazer aí mais carreiras de subida, tá? Por exemplo, aqui, ó, com um rolo, a gente sabe que a gente consegue fazer 10 carreiras. Se você quiser fazer, então, 10 carreiras aqui para finalizar, ficar com 27 carreiras, não tem problema. Você vai escolher aí a quantidade de carreiras que você deseja, tá? Eu vou finalizar aqui as carreiras e já volto pra gente prosseguir com os acabamentos, aplicar a alça aqui, fazer uma carreira de ponto baixíssimo de acabamento aqui na nossa peça. Finalizou aqui, então, as carreiras, nós temos aqui 24 carreiras de meio ponto alto, tá? Agora, nós vamos pegar aqui, ó, o nosso fio e dar voltas com ele em torno de toda a peça aqui. São 5 voltas. Essas 5 voltas vão deixar aqui fio suficiente para a gente contornar a nossa bolsa com os pontos baixíssimos. Então, você vai girar aqui, ó, 1, 2,
3, 4 e 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 voltas aqui. 1, 2, 3, 4. Gira até aqui para completar a quinta volta. E aí, nós vamos cortar. Pega a tesourinha para mim, Davi, por favor. Obrigada. Uhum. Corta aqui. Agora, nós vamos puxar até a pontinha do fio sair toda aqui em cima. Pontinha saiu toda aqui em cima. Vem aqui, ó, na alcinha de fechamento da carreira, de trás para frente, passa a sua agulha e a gente vai fazer aquele acabamento que a gente sempre faz, tá? Puxa até o fio sair todo ali atrás. Agora, nós vamos aqui nas alcinhas e trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo aqui na nossa peça, tá? Então, um ponto baixíssimo, vou passar aqui por esse primeiro. Ó, um ponto baixíssimo para cada pontinho aqui da base, até contornar aqui a peça. Finalizando aqui, vamos fazer aqui o último ponto baixíssimo, puxa o fio, aí eu vou cortar aqui, ó, a pontinha do fio para ficar mais fácil de fazer o acabamento. Então, cortei aqui a pontinha do fio, venho no primeiro ponto baixíssimo, de cima para baixo, passo a agulha e puxo o fiozinho aqui para cima, dessa forma. Agora, eu venho aqui, ó, na alcinha do último ponto e saio no meio do último ponto baixíssimo. Laço o fio e puxo o fiozinho lá para trás. Dessa forma, vamos ter simulado aqui também a alcinha do ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento. Então, nós vamos passar esse fiozinho aqui, ó, passei o fio na agulha de tapeceiro. E aí, nós vamos passar ele por baixo dos pontos, ó, nas alcinhas. E aí, vamos encontrar uma alcinha aqui e fazer um nozinho para poder prender esse fio. Fez o nozinho, vamos esconder e cortar o fio aqui para fazer o arremate dessa parte aqui da bolsa. Finalizou, aí a nossa peça vai ficar assim, ó, toda ajeitadinha. E agora, nós vamos pegar aqui a nossa alça, tá? Essas duas partes aqui que tem os furinhos aqui, ó, pra fazer a costura. E vamos aplicar na nossa bolsa. Pra aplicar, é bem simples, ó. Primeiro, você vai ajustar a sua bolsa bem retinha, tá? Dobra ela bem ao meio, bem retinha, dessa forma. E aí, você vai contar 3 pontinhos aqui de separação e vai aplicar a sua alça, dessa forma aqui, ó. Posiciona, você vai contar 1, 2, 3 pontos. E aí, você vai aplicar com a agulha de tapeceiro e o fio. E aqui é uma costura bem simples, tá? Passa ali, ó, por baixo por dentro da bolsa, saindo aqui na frente, né, da alça. E aí, o primeiro você vai passar assim na horizontal. E os dois de baixo, para ficar bem reforçado, você vai formar um X, tá? Então, vai formar 2X aqui e depois passa mais um na horizontal ali da mesma forma que você fez aqui nessa parte de cima.
É bem simples, eu vou deixar aqui, ó, a imagem para vocês certinho mostrando como que eu fiz essa costura. Agora é só esconder aqui as pontinhas do fio, tá? Passa por baixo aqui dos pontos, encontra as duas pontinhas e dá um nozinho. E aí você vai repetir esse processo nas duas alças, tá? Na parte da frente e na parte de trás da sua bolsa. E aí nós vamos costurar o nosso botão imantado. Agora, nós vamos aplicar aqui o nosso botão imantado, já costuramos as duas alças. E para costurar o botão também é bem simples, ó. Nós vamos encontrar o meio da peça. Você pode dobrar aqui a sua bolsa ao meio. E aí, você vai costurar ali o seu botão no limite do meiozinho aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone aqui no botão para ele ficar mais firme, tá? Então, eu não vou só costurar, vou colocar também um pouquinho de cola para não esgarçar aqui o botão quando a gente for abrir e fechar a nossa peça. Finalizou aqui, ó. Fica o nosso botãozinho bem aqui no meio da peça, bem presinho. E agora é só aplicar aqui a parte de cima da nossa alça flex, ó, que vai dar todo o charme dessa bolsa, deixando aqui uma flexibilidade, né, pra gente poder utilizar ela tanto assim mais compridinha, de ombro, quanto também utilizar ela como uma alça de mão, tá? Dá um caimento legal também pra bolsa, a forma como a gente aplica aqui essa alça. E esse é o resultado da nossa bolsa flex, ó, fica muito linda. Uma bolsa super prática de fazer e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí, principalmente para as vendas de verão que estão chegando, tá? Quando você fizer a sua peça, vai lá no Instagram, marca a gente, @fichfios, @soularicristina e @loja Matilda, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês produzem através aqui dos tutoriais gratuitos do canal, tá? Aqui, ó, a medida da peça, ela ficou com 31 centímetros de altura por 34 centímetros aqui de largura, tá? Fica uma bolsa bem grandona, bem espaçosa, então, perfeita tanto para aquela saída que você precisa levar muita coisa e também para utilizar aí no dia a dia, tá bom? Espaço interno bem legal, se você quiser pode colocar forro, tá? Não é algo obrigatório, mas fica legal também. Esse foi o nosso vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Aqui, ó, tô mostrando o acabamento que fica, ó, do fechamento de carreira, fica a marcação bem discreta, tá vendo? Quase não aparece. Então, esse é o resultado final. Um beijão e até o próximo vídeo.